estamos aqui começando mais um episódio do Proeng Podcast. E hoje o tema é muito importante também. Sabe qual é? Saúde mental no trabalho. Vamos falar de gestão emocional e fortalecimento de time. E a nossa convidada hoje é Luísa Lopes, fundadora do Indesp, em Jardim da Penha. Luísa, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Muito honrada também de estar aqui, né, e é sempre muito bom falar de um tema que está em alta, né, a gente sente o quanto é importante a gente aprender a gerenciar o nosso mundo interno e entregar o melhor para o outro. Então, muito grata pelo convite. Obrigada. E vamos começar então, Luísa, com o tema: gestão emocional. O que é isso? Como que as empresas, desde a pequena empresa, a grande empresa, como que trabalhar isso com o seu funcionário, com o seu colaborador? Uma coisa muito simples, né, eu trabalho muito nessa área do comportamento humano e tem uma ferramenta que eu amo, porque eu sou muito pragmática, então eu gosto muito da programação neurolinguística, PNL. O INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal, é a maior referência de PNL. Estamos lançando a turma número 209, ou seja, você não tinha nascido quando a gente começou. E uma das coisas que a gente aprende de cara na PNL é o que o nosso jeito de pensar impacta no nosso mundo interno, impacta no nosso estado emocional. Parece que a gente não se dá permissão para sentir as coisas. Eu não sei se você já presenciou isso, Nancy. Às vezes a pessoa está numa reunião na empresa e de repente ela não gosta de alguma coisa, ela bate a mão na mesa, sai, bate a porta e não volta para pedir desculpas. Mas pode acontecer de, em algum contexto, a pessoa se emocionar e ela falar: ai, desculpa, desculpa, como se não fosse permitido sentir. Então, quando a gente fala de gestão emocional, nós estamos falando de que tem um coração aqui que não é de lata. Nós somos seres emocionais. E hoje está muito comum, qualquer coisa, as pessoas acham que a única saída é tomar medicamento. Eu sei que tem alguns casos que é necessário, mas tem muita coisa que a gente resolve quando a gente entende essa estrutura mental e emocional, organiza nossos pensamentos. Então, aquilo que nós sentimos é resultado da nossa forma de pensar. O mineiro fala muito assim: "Ô, pensa para você ver. Olha aí você vê". Aham. Ou seja, né, eu como mineira vou puxar a sardinha, né, ou seja, olha o que o seu jeito de pensar está fazendo com você. Uma das definições da PNL, da programação neurolinguística, é isso: a linguagem afeta o nosso sistema nervoso. O que nos deixa muito estressado, agitado ou às vezes desencorajado ou até deprimido, não é o que nos acontece, mas é a forma que nós interpretamos aquilo que nos acontece. Só que a gente não aprende sobre isso. Eu que vim de uma infância lá da roça, família grande, pais maravilhosos, e mesmo meus pais, com todo o carinho que eles nos criaram, né? Eu tenho 9 irmãos, é muito incrível, porque eu fui educada assim, não é assim que senta, não é assim que fala, não é assim que faz. Mas eu não fui educada, não é assim que pensa. Uhum. Então, durante muito tempo, eu vivi uma situação meio que de vítima das situações. Meio, sabe, assim, nossa, como se eu sofresse demais, porque eu passava aqui um drama, uma mentalidade aqui que eu tinha, uma narrativa mental que fazia que eu ficasse refém daqueles pensamentos. Então entender, a gente fala tanto de inteligência emocional não significa estar bem o tempo todo. Significa eu receber essas emoções que vêm, entender que emoções são como sinalizações. Imagina você dirigindo seu carro e de repente uma luzinha vermelha acende. Você não vai ignorar, você vai dar uma olhada. As emoções são assim, é como um alarme que toca. E quando a gente aprende, entra no processo de autoconhecimento, aprende a lidar com as emoções, a vida flui, né? A gente não fica tão ignorante emocionalmente. Então, por exemplo, né, nas minhas aulas de PNL, eu gosto de fazer de um jeito que os alunos vão se lembrar sempre, né? Emoções primárias. Marta, conhece a Marta? Não. É o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e a aversão. Todo bebê já sabe sentir isso.
A criança pequenininha, ela já sabe essas emoções primárias. À medida que a gente vai, aí a gente expressa as emoções quando tem um espaço para isso. Eu me lembro que na minha infância eu começava a chorar, meus irmãos falavam, abriu o bueiro. Então, eu falo que não tem coisa melhor para a gente aprender, ficar vacinado contra bullying, não ter problema de bullying, que é nascer numa família grande, né? Então, o que que a gente fazia? A gente reprimia a emoção. Quantas vezes os pais, né, antigamente falavam com os meninos, engole o choro, homem não chora. Uhum. E tudo aquilo que você não expressa na vida está reprimido aí dentro da gente, está reprimido dentro de você. E aí você entra num processo de autoconhecimento e vai vendo, não. Eu posso dançar com as minhas emoções, eu posso aprender com elas. Então, gestão emocional significa eu ter essa autoobservação. O que está acontecendo aqui dentro? O que que eu estou sentindo agora? Ah, é medo. Olha, o medo tem uma intenção positiva. Ele não é ruim. Pode ser que tenha alguma coisa que não esteja com coragem de investir nesse momento. Alguém está fazendo uma proposta, você está inseguro, então vai verificar e a gente vai diagnosticar o que que é. Agora, existe o medo, que é a alucinação, é aquele que cria o pânico, que é o excesso de pensamentos que aquilo pode dar errado e você fica refém daquilo, aquilo paralisa. Então, e é diagnosticar que emoção que está aqui. É raiva? Nós sentimos raiva toda vez que alguém desrespeita algo que é valioso para nós. Se eu tenho meus valores muito claros, eu vou ter raiva. Um dia eu estava aqui na Praia do Canto e vi um moleque roubando uma bolsa de uma senhora e eu fiquei com muita raiva. Por quê? Porque não é justo, não é certo. Agora, eu posso escolher o que fazer com essa raiva, porque a raiva é cega. Se eu for expressar a raiva, eu for entrar dentro dela, o ideal é esperar o barro secar, como a gente fala no interior de Minas. Espera o barro secar. Mas eu preciso expressar, eu preciso colocar limite, eu preciso me posicionar. Então, com essas ferramentas da programação neurolinguística, é incrível como tudo muda. Por exemplo, a ansiedade, já ouviu falar? Ansiedade. Quando a gente aprende que a ansiedade não é ruim, ruim é você não saber gerenciá-la. E quando é que a ansiedade pode nos prejudicar? Quando eu começo a duvidar da minha capacidade. O mineiro fala assim: será que eu vou dar conta? Duvidou, dançou. Mas quando a ansiedade vem e fala assim: prepare-se, tem alguma coisa ali no futuro que você quer que dê certo? E a gente ensina para a pessoa: foca no estado desejado, acesse esses recursos. E quando o diálogo interno vier, fala: ok, ansiedade, você veio me avisar que tem alguma coisa no futuro que é importante, mas eu estou me preparando. Então, tem várias coisas simples que a gente começa a desempacotar aqui e a vida começa a fluir. Então, gestão emocional é mais ou menos isso, a gente conhecer as emoções e saber gerenciá-las. Você falou da ansiedade, e bem recente eu li uma coisa que me gerou uma certa, assim, dúvida e ao mesmo tempo eu acho que eu até concordei, porque falava bem assim: a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. E aí É. agora você meio que me respondeu o que eu tinha ficado com dúvida. Uhum, Porque eu acho que você ter uma preocupação com o futuro, eu acho que é natural. Eu acho que é um pouco assim, você ter essa preocupação para você se preparar, talvez, ainda mais quando você tem filhos, ou tem uma casa, ou tem uma pessoa que você cuida, enfim. Eu acho que o que está faltando é esse gerenciamento. sim, sim, É eu saber gerenciar o que me preocupa no futuro. sim. O que que me preocupa no futuro? Dar uma educação boa para os meus filhos, ter condições para dar essa educação boa Uhum, para eles, uhum, poder cuidar da minha mãe quando ela precisar de mim. São situações que eu acho que as pessoas sim se preocupam, uhum. mas esse gerenciamento. E como fazer esse gerenciamento? É, primeira coisa, assim, não tem que ser necessariamente uma pré-ocupação. Pode ser uma preparação para o futuro. Uhum. Porque o que que é uma pré-ocupação? Eu me ocupo agora com uma coisa que ainda não aconteceu e às vezes está criando um desgaste. Mas o que é diferente? Um planejamento para o futuro. O que que eu quero? E essa é uma pergunta, Nancy, que muita gente não sabe responder. Eu não sabia sonhar, não sabia planejar. Antes da PNL, eu não sabia, eu já estava na área do autoconhecimento, já tirava minhas urucubacas há um tempo, mas a pessoa falava: o que que você quer para sua vida daqui 2 anos, daqui 5 anos? Eu não sabia.
Tudo bem que eu estava, quando eu comecei, né, era totalmente diferente de hoje, 3 filhos pequenos, chegando em Vitória, não conhecia ninguém. Comecei como sacoleira, orientadora educacional das escolas. Então, eu ficava, sabe, cuidado com a ansiedade que quando ela é muito exacerbada e ela está motivada pelo medo, pode ser muito prejudicial. Agora, aquela ansiedade de que eu sou comprometida com o resultado, e hoje eu estou cada dia me preparando, colocando pensamentos, sentimentos alinhados com o que eu quero. Esse é o pulo do gato. Eu não vou ficar aqui, eu quero muito tal coisa, mas eu estou gastando tempo com coisas que não me levam lá. Então, a partir do momento em que eu coloco energia, coloco foco, coloco intenção e atenção naquilo que eu quero, eu vou sentindo que está fluindo. E uma coisa muito importante é a fé. A expectativa que eu mereço, que vai dar certo. Às vezes nós estamos perdendo um pouco a fé. Eu falei disso na comunidade do Clube Indesp, a gente tem uma comunidade que se encontra toda semana e ontem a gente falava sobre isso, né? Às vezes nós ficamos muito na vítima. Eu estou desse jeito porque meu patrão não me ajuda. Eu estou desse jeito porque meus funcionários, a minha equipe é fraca. Eu estou desse jeito porque aqui ninguém sabe vender. Eu estou desse jeito por causa do governo, por causa do preço. Não sei. Todas as vezes que eu justifico o que eu estou sentindo por uma causa externa, eu estou na vítima. E você vê muitas pessoas na vítima, e vítima não vence. Uma outra coisa para a gente refletir, que tem a ver com esse V, né? São 3 Vs, é, é esse V da vencedora, do vencedor. Sabe aquele empresário que fala, não, se é o olho do dono que engorda o porco, não tem um negócio assim? Ou seja, se eu não estiver aqui o tempo todo cuidando, Sim. não vai acontecer. Então, ele tem dificuldade de delegar, ele não capacita a equipe, ele não entrega, ele está sempre desconfiado, então o estresse é garantido. A ansiedade aí é muito forte. E tem aquele prazer de falar, eu que dou conta. Desse jeito você não cresce, né? E existem pessoas assim. Concorda? E aquela coisa de, sabe, né, eu tenho que dar conta. A pessoa que tem a crença que tem que derrubar um touro por dia, como é que é? Uhum. Pegar no chifre do boi e jogar, Sim. ela também tem a crença que a vida é difícil. Não sei se você já pensou sobre isso. A vida é uma Nossa, muito luta, interessante. é uma lutadora, é uma guerreira. Então, para que eu seja uma guerreira, eu tenho que estar armada e vai ter muitos desafios. Mas quando a gente se conhece, a gente vai para o outro ver. A gente se torna um veículo, onde a gente sabe que está aqui a serviço, onde a gente sente que tem dentro de nós uma força interna muito grande para nos servir. Eu costumo falar com meus alunos: se a vida não estiver fácil, se as provas da vida estiverem difíceis, peça cola para o seu professor interno. Ele vai te dar cola, ou seja, aprender a usar a nossa intuição, aprender a ter mais espiritualidade, não achar que nós somos um fazer humano que tem que. Às vezes nós temos que parar isso aí para o estratégico. Espera aí, deixa eu olhar para a minha empresa, porque se eu sou um gestor ou um líder, todas as vezes que eu saio do meu cargo de liderança e venho aqui para a tarefa, para fazer ação, não ficou ninguém lá. Então, o capacitar o time, e a gente está falando tanto de saúde emocional, dá a eles condições assim deles também se autoconhecer. É incalculável o prejuízo que a gente tem quando você tem um funcionário estressado, quando você tem uma pessoa que não sabe conversar, que está espetando ao invés de estimulando o time, a equipe, né? E por aí vai. Então, a ansiedade, ela é positiva, todas as emoções são positivas, desde que eu tenha maturidade para lidar com elas. Porque senão vira o refém. Tem gente que é refém do prazer momentâneo. Qualquer situação, vai beber uma, vai não sei o quê. Está fugindo também de si mesmo. Está fugindo de se olhar. Quando você fala, Vou por tomar exemplo, uma aguinha, tá? quando você fala no tema, né, gestão emocional. Uhum. E aí você fez um compilado aí da gestão emocional desde pequenininho, né? Como que Sim, começa isso sim, aí? E aí, quando a gente está falando, chega na parte do empreendedor, né? Do empreendedor, sim. ele tá com essa gestão emocional dele super em dia, tá? Tá tudo certo, ele consegue se organizar bem, ele tem.
é nesse momento em que ele, como gestor, com o emocional bem, com a ansiedade trabalhando ali de forma adequada, ele consegue fazer esse fortalecimento de time mais forte, mais fazer com que as coisas se encaixem melhor dentro da sua empresa, para as coisas Sim. alavancarem. Não é fácil também, né? É mais fácil quando a gente se entende, é mais fácil quando a gente cura nossas feridas. E quando a gente olha para o ser humano valorizando aquela pessoa. Entender que não tem nenhum assunto que é mais importante do que aquele ser humano. Na PNL a gente fala assim, tem que conectar para funcionar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas colaborador é muito difícil. Nossa, parece que eles não entendem. Será que eu parei para desenvolver a habilidade de entender de gente? Quando é que eu dei uma pausa para desenvolver habilidade de comunicação, para dar feedback, para ter uma escuta empática? Às vezes eu não tenho. Então imagina um iceberg. O que eu vejo é a pontinha do iceberg. Cada colaborador, ou mesmo a sua esposa, seu marido, seu filho, você está vendo a pontinha do iceberg. Tem uma estrutura profunda onde estão as emoções, as crenças, a história de vida, as feridas emocionais e também as habilidades que eu não vejo. E às vezes a gente está lidando com o outro nessa consciência superficial, na consciência rasa. Na PNL a gente chama de consciência animal. O que o animal faz? Ou ele avança ou ele foge. Eu conheço muita gente assim. Ah, não tá bom, manda embora. Descarta logo. Mas não é dessa forma. Às vezes não tá bom porque está faltando em mim um jeito de olhar, de comunicar, que vai inspirar aquela pessoa a acessar o melhor dela. Então é necessário entender de gente, porque é o nosso, começando com a gente mesmo. Agora é lindo demais, né, quando a gente vê as pessoas saindo das turmas de PNL, que é um curso de 120 horas, e já fazendo mudanças, às vezes no primeiro módulo, são 15 módulos, às vezes no primeiro módulo, onde ela aprende, nossa, qual é o impacto que o meu jeito de ser está fazendo com o outro. Quando a gente entende que a pessoa mais importante da nossa vida, além da gente mesmo, é quem está diante da gente. Então, da mesma forma que uma loja arruma vitrine, bota tudo bonito, né? Aqui mesmo onde a gente está, tem muita loja que tem uma vitrine linda. Mas eu te pergunto, o que você está botando na vitrine do seu olhar? O que você está colocando no seu jeito de falar, no seu gestual? Será que nós aprendemos a esticar o músculo do coração para acolher o cliente? E o cliente é a pessoa que está diante de você, pode ser seu filho, pode ser seu esposo, porque quem. Eu gosto muito de vendas, né? Eu adoro esse assunto. E a crença que eu tenho é que quem é bom de vendas é bom na vida, porque encantar o cliente é colocar na vitrine do nosso olhar o nosso melhor, é gostar de gente. E às vezes as pessoas não investem. Se você põe uma pessoa para ser vou contar, pode? Aconteceu comigo recente. Eu, eu tenho muita juventude acumulada, né? Dá para notar. E eu fui comprar uma sandália confortável no shopping, né? E eu entrei assim e olhei uma sandália, experimentei e falei com a moça: essa aqui está me apertando um pouco os pés. Ela falou assim: não, mas ninguém nunca reclamou. Ah, entendi. Ela falou assim: "O problema é do seu pé, senhora". E ponto, Eu né? falei com ela: "Mas eu acho que é mais fácil trocar a sandália do que trocar meu pé, né, filha?". E eu, assim, saí de lá, falei: "Uau, mais uma para a coleção de sobre qualidade de atendimento". O que eu penso é o seguinte, meus amores, às vezes o cara vai, aluga um espaço caríssimo, um ponto caríssimo e não capacita o seu pessoal. Não capacita seu time, Exatamente. não ensina eles a ter carisma. O que que é carisma? Sabe o que que é carisma? Segundo o criador da PNL, John Grinder, carisma é a nossa habilidade de dar atenção de qualidade. E às vezes nós estamos muito mais querendo ser interessante do que estar interessado, sermos simpáticos do que sermos empáticos. E se a gente não tem carisma, a gente não conecta. É a gente deixar um pouquinho o ego, tirar ele do caminho e se interessar de uma forma genuína por aquele ser humano que está diante da gente. E aí, né, entendendo que o gestor, o líder, ele
ele vai estar criando uma equipe muito reflexo do jeito que ele está. Sabe aquela plaquinha, que o chefe coloca? Estou mal-humorado, mantenha distância, sei lá. Aham. Isso também é possível. Tem dia que a gente não está bem, mas às vezes, hoje já não funciona, né? Ficar com aquele jeito rígido, cobrando. Esse time de hoje quer pertencer, quer dar opinião, eles não aguentam pressão. Então é nós que temos que melhorar. Mas é isso que eu ia te perguntar também. Por um lado, você também não acha que essa geração agora, a gente está falando de loja, Aham. lógico que de repente essa pessoa, né, que foi infeliz nesse comentário, coitada, às vezes ela também estava Não num foi dia, treinada, não teve um tadinha. treinamento, não teve. Mas você não acha que também a gente está com uma geração muito frágil? As fragilidades em relação ao que pode ser ouvido, ao que podem falar, sempre todo mundo pisando muito em ovos, sendo muitas vezes as pessoas muito nessa teoria do Uhum. não gostou de mim, me despede, não tô feliz, me manda embora, não tá feliz, me manda É, embora. E nós. às vezes, desculpa te Não, interromper, tá mas às certíssimo. vezes o próprio gestor, e não defendendo a falta de capacitação, tá? Pelo contrário, eu acho que é Uhum, necessário, Luísa. uhum, Mas o que a gente escuta muitas vezes falando é assim: está muito difícil encontrar mão de obra. Seja no comércio varejista, seja em serviços, não importa. Está muito difícil. E aí, quando eu encontro alguém que está disponível para trabalhar, para ficar ali aquelas 8 horas, enfim. Não, eu vou fingir que eu não estou nem vendo, eu não tenho condição de botar uma capacitação aqui agora, eu só tenho essa pessoa. E aí? E aí o problema? Nós temos uma solução. Ou a gente fica na vítima reclamando dessa geração. Eu concordo com você, não está fácil encontrar mão de obra. E aí tem todo um sistema que a gente poderia avaliar, mas, né, porque quem criou essa geração? Eu sou pedagoga de formação, dou muita palestra nas escolas para pais, para professores. Tá aí uma geração. Foi resultado de quê? Por que que está diferente? Né? E tudo bem que essa geração passou por muitas coisas, pandemia e tal, mas assim, é muito fácil a gente olhar e falar, esses meninos de hoje tá difícil demais, são frágeis demais. Mas vai lá, quem programa os filhos são os pais. Uhum. E às vezes, né, muito longe daqui, pode acontecer dos pais amortecerem muito a queda dos filhos e eles não se prepararem para a vida. Primeiro que já não existe aquela necessidade, como na época que eu era criança, era assim, ou você vai para a escola ou você trabalha na roça. Então a gente tinha que fazer por merecer ir para uma escola, a gente queria aquilo, né? Hoje os meninos estão assim mesmo, eu concordo. Agora, quanto menos preparado uma liderança, menos possibilidade ela tem de ter um time engajado, né? E às vezes procurar o culpado não é o mesmo que procurar a solução. Tipo, essa pessoa é assim, assado. E, enfim, eu concordo assim que não está fácil, mas concordo também que isso é irreversível. Não tem como voltar um tempo, mas tem como a gente olhar para essas pessoas e começar a perceber de que jeito, quando nasce uma criança, nasce um pai. Quando nasce um time, tem que nascer um líder. Ele precisa se capacitar para dar conta. E eu acho que tem jeito, sabe? E não tem mais aquela ilusão que uma pessoa vai ficar 10 anos numa empresa, não mais. A pessoa vai ficar ali até arrumar uma outra coisa, ou daí a pouco ela está saindo para receber o salário-desemprego, é um negócio sério. Mas, enfim, o que eu garanto assim, é que quando o clima é gostoso de trabalhar e quem promove isso é a liderança, é o dono da empresa, quando as pessoas gostam, quando elas se sentem engajadas, isso às vezes vale mais que o próprio salário. Eu que trabalho nessa área há 3 décadas, eu trabalho muito nas empresas, é incrível. Quando a pessoa, eu gosto de estar aqui. Hoje a gente fala muito de liberdade emocional, né? O que que significa isso? Lá na empresa eu posso falar do que eu estou sentindo. Porque se a gente pensar bem, a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho, muito mais do que com a nossa família. Então, se eu não estiver bem emocionalmente, ou se tem uma pessoa aqui que o tempo todo está me cobrando, ela
não consegue conectar comigo, eu não vou render, eu vou trabalhar contra. Eu tenho a crença que ainda o amor é a força maior que existe, independente do ambiente, né? E quando a gente vê uma pessoa cuidando das suas feridas, ela para de ferir o outro. E isso em qualquer contexto. Uma mulher que vai casar, ela está cheia de feridas emocionais que não foram tratadas, se sentiu abandonada, rejeitada, ela vai projetar isso no casamento. E aí eu defendo muito o autoconhecimento. Nós podemos fortalecer, sim, o time, a família, a relação, quando a gente também está forte. E o estar forte não significa eu não ser vulnerável. Tem que ser muito forte para falar assim: Nancy, hoje meu coração está doído, estou com a saudade do meu pai, estou triste, Sim. né? E não é negar as emoções, Mas você é acha que as saber pessoas lidar com elas têm elas. medo de se mostrar vulneráveis? Eu acho que é uma casca que a gente cria, né? A gente vê muito isso. Toda vez que a pessoa fala assim, nossa, essa mulher é uma guerreira, não é um adjetivo que eu queria para mim, porque eu coloco um escudo. Nós vamos ter agora no dia 12, eu não sei se vai dar tempo desse, se vai estar no ar esse episódio aqui, mas no dia 12 vai ter um encontro de mulheres, a força suave do feminino, ali no Indesp, onde a gente vai falar sobre isso. Você é mulher, você tem uma natureza incrível, você não precisa nem ficar falando de empoderamento, você já é poderosa. Você é capaz de dar à luz. E aí, só um pouquinho, Uhum. nós estamos perdendo a nossa feminilidade. Nós estamos ficando séria demais, rígida demais, mandonas demais. Não cantamos mais, não somos tão carinhosas, dançamos pouco, sabe? Não temos essa coisa linda que toda mulher tem. Estamos muito macho. E isso não é a nossa natureza. Então, de vez em quando, a gente precisa dar um passo atrás e, peraí, deixa meu marido, Relaxar. deixa ele fazer no ritmo dele. Peraí, isso aqui não é para eu comprar briga, eu posso só apreciar. Então, tem uma força, que eu falo, uma força suave dentro de nós, e muitas vezes ela vai ficando esquecida, né? Que é o terceiro V, ser um veículo que é um agente de transformação. É a gente levar a nossa luz, a nossa fé, o nosso amor, onde quer que a gente esteja. Quando a gente tem esse olhar para um funcionário que é recém-chegado, se ele não for para ficar na empresa, ele não fica, não precisa ser mandado embora, porque se ele não se sente merecedor de ser respeitado e acolhido, aquilo ali sufoca ele ou ele vai mudar. Então a pergunta é sempre essa, né? A minha presença, o meu jeito de agir, a minha comunicação, ela contagia ou contamina? Nós somos uma mensagem ambulante o tempo todo. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque quando a gente tem ouvido muito esses termos do empoderamento feminino, que tem que estar sempre, a mulher sempre empoderada, a mulher. E eu acho que isso que você acabou de falar acabou criando aquela casca grossa, aquela coisa assim, e se eu não for essa mulher empoderada? Será que eu tô sendo O tão que é ser não, empoderada, né? exatamente, eu ia falar isso agora. O que é ser empoderada? É, O que é ser empoderada do jeito que essas pessoas estão nessas é, narrativas de rede social, que a rede social, muitas vezes, ao invés de ajudar, sim, coloca a pessoa lá embaixo, porque você começa a olhar aquelas mulheres que intituladas empoderadas ali de um grau em um grau, que fala assim, será que eu sou isso? Não, eu sou é, tão fraca, eu sou tão frágil, eu sou que você acaba numa é. cobrança que ao invés de te colocar pra cima, te acaba. Mas o problema não é a rede social, o problema é a imaturidade espiritual. Aham. Por exemplo, se comparar é sempre uma forma da gente se rebaixar, porque você não vai ser o outro, Uhum. nunca. Então, se tiver que se comparar, compare você com aquele você que você foi um dia. Tem Sim. aquela brincadeira que está muito em alta agora, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? E hoje, inclusive, eu postei uma foto de 30 anos atrás, eu e Mormeu, né? Mormeu, o amor da minha vida, que está comigo desde os meus 17 anos. E eu olhando para isso.
como o fato da gente aprender a dar conta da gente ajuda na relação. Porque motivo para a gente separar, todo dia você tem. Uhum. Quer acabar com uma sociedade, quer acabar com a empresa, quer acabar com o casamento, só tem duas coisas: uma expectativa muito alta e muita crítica e julgamento. É colocar o foco naquilo que não funciona, né? Então, assim, eh, eu sei que redes sociais faz isso, principalmente quem está com a autoestima muito frágil. Os adolescentes, as crianças e muita gente adulta, né, fica naquela ânsia. Eu posso falar, como quando começou essa pandemia, eu não tinha, nenhuma experiência com as formações, os cursos online ao vivo, nem sabia que dava certo. Hoje a turma 207 de PNL acontece segundas e terças online ao vivo. E a gente faz amigos no mundo todo. A nossa comunidade é online ao vivo. Ou seja, eu tenho alunos do Japão, gente que talvez eu nunca vá abraçar. Então tem essa coisa desse mundo digital que a gente tem essa ilusão que tem um monte de amigos. Eu tenho 40.000 amigos lá no meu Instagram. Agora, amigo que é amigo mesmo, é aquele que se você precisar de madrugada, você não tem receio de ligar. Sim. Eu te pergunto, conta nos seus dedos quantas pessoas de verdade você pode falar, isso aqui é meu amigo, Uhum. né? Então tem esse risco também, além dessa coisa da comparação, de achar que o mundo é maravilhoso o tempo todo, porque ninguém vai postar um dia que você tiver, um dia que ele tiver de diarreia, um dia que ele estiver passando mal, né? Verdade. Mas por outro lado, a gente pode utilizar de forma positiva. Tem muitas mensagens boas, né? E aí o autoconhecimento ajuda a pessoa nesse discernimento também, de não ficar refém de nada. Eu mesmo sou muito blogueirinha, coloco os stories, eu tenho um podcast que é muito escutado, depois vocês vão lá, se chama Priorize Você, está no Spotify, 724 episódios completou hoje. Uhum. 724, vai ficar 2 anos me escutando todo dia. E gente que me liga e fala assim: Luísa, todo dia você faz caminhada comigo. Luísa, você vai para cá. Falei, por Olha, isso que que eu estou legal. pensando aqui, ó. Tanta gente me carregando. Então, assim, tem muita coisa boa, né? A minha preocupação com uma criança, por exemplo, nas redes sociais, um jovem que aquilo vicia, né? Você sabe. Isso vicia tanto quanto droga. Isso foi comprovado. Uhum. Na mesma área do cérebro que uma pessoa é viciada em cocaína, ela vicia também nessa coisa das redes sociais. Já existe hoje tratamento para isso, para você ver que pé que chegamos. Eu como pedagoga, eu fico com saudade de ver menino de nariz ralado, de tampa do dedão Arrancada. arregaçada, né? Você não vê menino engessado mais, porque todo o problema agora é de cabeça. É verdade. Psicólogo infantil. O menino não está funcionando bem, eu não atendo, atendo os pais. O menino está com problema, leva no psicólogo. Não, trabalha o pai, trabalha a mãe, que tem muita coisa que se resolve. Por isso que eu tenho um projeto chamado PNL Team, que é Projeto Golfinho, que trabalha a maturidade emocional. Hoje, em especial, o meu filho está fazendo 38 anos, o meu do meio, que lá em casa é 38, 39, 37, é um atrás do outro, 36. E quando ele começou o Projeto Golfinho, ele tinha 8 anos. Olha. Então, assim, trabalhar a maturidade emocional. É o menino conviver com a natureza, é o menino saber lidar com o outro, sabe? Ter esse espaço seguro para trabalhar a autoestima, para conhecer seus talentos. É autoconhecimento. Quanto mais investe nisso, menos problema a gente tem. Mesmo porque dificilmente a gente aposta no desconhecido. Se você não se conhece, você não se posiciona. Faz sentido? Estou falando muito, né? Não, tá ótima, maravilhosa. É porque você vai falando e a gente vai trazendo aqui na cabeça algumas coisas que foram faladas até em outros podcasts. Por exemplo, Aham, você estava falando da rede social e realmente, às vezes, a imaturidade, aquela coisa da gente não poder comparar. E aí nós recebemos, por esses dias, uma psicóloga que veio aqui falar do puerpério. E Hum, alguns casos que ela atende, por exemplo, de mães que entram naquela fase quase depressiva no puerpério e muitas vezes citam a questão de rede social, quando elas estão ali quase morrendo, cheia de dor, pensando naquele corpo, pensando se vão dar conta daquele bebê. E eu até falei isso recente, que eu descobri há pouco que existe agora pré-natal psicológico. Eu falo, nossa, que maravilha, que bom que sim, estão sim, tratando também esse sim. outro lado. E aí ela falando isso, que às vezes aquela mãe, quando começa ali a Aham. conversar com ela numa sessão de terapia,
chega e fala, ai, porque eu tava olhando na rede social da fulaninha de tal, nossa, ela acabou de parir, ela já tá fazendo isso, que a barriguinha dela já tá trincada, que é não sei o quê, enfim. E Sim, aquilo acaba deixando a pessoa sim. muito pior. E o outro caso, que tem muito a ver também com isso, foi uma outra convidada nossa, falando sobre essa questão de falar, nossa, você é muito guerreira, nossa, eu acho você tão forte, nossa, você é girl power, você é Uhum, não sei o quê. E ela, gente, eu não sou nada disso. Olha o que que eu estou vendendo. Ninguém sabe o que que eu estou passando em casa, passando por situações seríssimas no meu uhum. casamento, Mas coisas às vezes exatamente graves. por isso, né, que a E gente fica tão olha, macho que não tem espaço. exatamente. E ela falando assim, e olha o que que eu escuto, e olha o que que eu Aham, falo. E aí, fazendo esses dois comparativos e fazendo agora com a empreendedora, levando isso para o lado do corporativo. Muitas vezes, o empreendedor, o gestor ali daquela empresa, enfim, independente do tamanho da equipe dele, ele precisa uhum, segurar uma rédea ali que ele fala: bom, se eu não segurar a rédea da minha empresa, a empresa afunda. E às vezes achar que segurar essa rédea com tanta força, com tantas vezes essa capa dura, acaba fazendo com que toda uma equipe, ao invés de se sim. fortalecer, fica aquela equipe o quê? Com medo, com receio de uma demissão, ou Uhum, aquela coisa ou o contrário, com essa geração mais nova, não está satisfeito, me manda embora. E aí falta, às vezes, esse equilíbrio emocional uhum, do próprio gestor. uhum. O que que você imagina, por exemplo, para a pessoa que está começando agora, está assistindo o nosso podcast, com tudo isso que a gente falou, que a gente foi lá no emocional, É, voltou, foi na mulher empoderada foi e das tal, crianças, foi na foi mulher. na criança, foi na mulher, mas enfim. A pessoa está chegando agora e falando assim: quero abrir o meu negócio, quero colocar É, uma empresa, quero criar uma equipe forte, uma equipe que vai caminhar comigo, independente se a minha hierarquia vai ser uhum, horizontal ou uhum. vertical. Quero junto fazer as coisas acontecerem. Qual é o conselho da Luísa Lopes para A isso? primeira coisa que a gente precisa olhar é quem eu devo ser. É primeiro ser, depois fazer, depois o ter. Ter uma empresa. Para quê? Tem a ver com o meu propósito? Às vezes as pessoas olham muito para fora, né? "Ih, eu vou fazer um negócio que vai dar dinheiro, eu vou fazer negócio. Mas cadê? Sua alma está nisso? É isso que você quer? Então, primeiro o ser. Quem sou eu ou quem eu devo ser? De que forma eu tenho que pensar? E você se visualiza fazendo aquilo, o quanto aquilo vai trazer de benefício, o quanto eu vou estar feliz. Por exemplo, o Indesp, ele nasceu num momento de caos na minha vida. Meu casamento estava por um fio, meus filhos pequenos, eu trabalhava em 3 horários, escola pública, era sacoleira, fazer acontecer. E foi exatamente esse momento de turbulência, de caos, de angústia, e que me fez descobrir meu propósito. Fácil? Não, mas no fundo do poço tem mola. Para quem tem fé, no fundo do poço tem mola. Então foi no pior dos meus momentos quando eu pensei: "Gente, para quê?". Eu não curtia meus filhos. Meu filho começou a caminhar, ficava o tempo integral meus filhos, tempo integral na creche. O dia que ele começou a caminhar, com 10 meses, eu levei um susto, ele levou um tombo, tadinho, ficou um tempão sem caminhar. Ou seja, que mãe era aquela? Que esposa era aquela? Meu casamento estava por um fio, porque quando você não está bem, você leva essa versão ruim para você em qualquer ambiente. Mas aquela ânsia, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que vender muito, eu quero sair do aluguel. Então, quando nós estamos agindo motivados pelo medo ou pela raiva, chega um momento que a gente não dá conta. O que que é necessário? Reveja o seu propósito. O que que eu quero? O que que vai fazer meu coração vibrar? O que que eu vou fazer que a minha alma vai estar lá? A pergunta que eu faço é: se o seu porquê vier da sua alma, você monta o negócio e ele vai fluir. Mas se vier da preocupação de ter um negócio, você não se sustenta. Então, aquela frase, né, que tem no livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido: quem tem um porquê enfrenta qualquer como.
Eu passei por muitas situações, né, na pandemia, meu pai foi embora, já tem um tempo que a minha mamãe está acamada, numa vida vegetativa, assim, eu acho que foi isso que meu pai ficou desgostoso, porque ela era muito linda, muito alegre, muito amorosa, e ficou no nível de Alzheimer, assim, que não comunica mais. Meu marido teve câncer, eh, a gente só tinha curso presencial, e veio a pandemia, eu não, porque é o propósito, não era uma necessidade, não mais. Mas aquele negócio assim, meu Deus, eu sou útil, eu amo o que eu faço. E aí criamos a comunidade do Clube Indesp por um valor simbólico que está até hoje, menos de R$ 100 por mês. Toda semana eu estou com um grupo, a gente está contribuindo, as pessoas estavam tão desestruturadas emocionalmente, inclusive eu. E quando você se coloca a serviço, você vai se fortalecendo, as coisas vão acontecendo. E aí, depois que meu marido, graças a Deus, né, tá curado, tá sob controle, ele falou assim: amor, a gente está nessa casa grande, 4 andares, essa sede aqui, ali no canal, né? Jardim da Penha, um lugar assim muito privilegiado. É, para quê? 200 turmas de PNL, a gente não precisa mais. Eu falei, é. Mas quando eu comecei a refletir, eu falei, meu Deus, tira de mim esse desejo ou abre as fronteiras para mim. Isso é propósito. Porque não tem a ver com o espaço que eu tô, com a equipe que eu tô, mas tem a ver de dar um significado para a vida. Então, antes de montar um negócio, se conheça mais, para você não ser mais um que montou um negócio em 2 anos está quebrando. Porque não tem a ver com o negócio. Tem a ver o quanto eu estou colocando ali as minhas habilidades, meu talento, o quanto eu estou me sentindo útil, o quanto eu estou sentindo que eu estou beneficiando a humanidade com aquilo que eu faço, o quanto eu estou sendo um veículo que estou devolvendo para a humanidade aquilo que Deus me deu gratuitamente, né? O dom, né? E é por aí que eu acredito. Então, antes, vai se autoconhecer, porque não é isso, porque o que tem de pessoas, com todo o respeito, infartando e morrendo, às custas de manter uma empresa, não, você não é um fazer humano. Sai dessa fazeção, respira e saiba que você não está sozinho. Deixa ela agir, Isso aí. da gente se colocar a serviço, assim, sabe? Realmente eu acredito nisso, assim. E tem, Ah, tem uma frase que me veio aqui, né, assim, me deu vontade de comentar. É, na escola, né, eu sou pedagoga de formação, na escola você tem as lições primeiro para depois fazer a prova. Na vida, você tem a prova para depois aprender as lições. E quando a gente está atento que tudo que nos acontece, tudo que Papai do Céu coloca no palco do teatro da nossa vida, é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento, como a gente aprende na PNL, quando você aprende a catar joias, nada te derruba. E não significa eu tenho que ser forte, significa ter uma força dentro de mim e ela vai agir por mim. Eis-me aqui, e eu não sou pastora e nem sou religiosa, não é sobre isso, mas é sobre a gente entender que a gente mora aqui, mas isso não é a gente. Não ficar tão escrava disso. Eu fiz 6,7 de potência. Eu olhei para o meu rosto e falei, não quero fazer, não, deixa eu. Estou feliz, assim, com as minhas rugas, marcas do tempo. Mesmo, sabe? Por quê? Porque o que a gente vai perdendo no colágeno, a gente vai ganhando aqui, ó, na alma. Quando a gente entende que essa viagem aqui é muito rápida, que a vida é findável, então a gente começa a valorizar mais. Essa é a minha crença. gente, eu só tenho que agradecer, Luísa. Ficaria com você aqui horas fazendo podcast um, podcast 2, podcast 3. Variam vários episódios com você. E acho e deixo o convite aberto para outros temas, Sim, outras sim. conversas de coração mesmo. Foi muito agradável. Eu teria, assim, várias perguntas para fazer, várias coisas, mas aí eu Nós já acho que ultrapassamos nosso tempo, né? mais independente. Eu acho que foi tão produtivo que você trouxe, tanta lição bacana, tanta palavra boa, sabe? Que
independente, a gente senta aqui achando que vai ser só bater um papo, entrevistar uma pessoa, e a gente ouve aquilo como pra gente, de coração, tá? Real. Uhum. De, assim, como que a gente às vezes precisa mudar o nosso dia a dia e melhorar cada vez mais e conhecer mais, né? O autoconhecimento, eu acho que é a palavra também, É, né? quem sou eu, né? É saber, porque aí eu acho que tudo fica um pouquinho mais fácil. O caminho facilita, né? Com a fé também, que é o principal. Mas assim, Luísa, obrigada de verdade. É um prazer receber você Eu aqui, tá? agradeço. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Proeng Podcast com Luísa Lopes. O Indesp fica ali na Rua do Canal. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre PNL, sobre todas essas coisas interessantíssimas, sobre a gestão emocional, procure o Indesp nas redes sociais, né, Luísa? Posso, Pode sim, por favor. quer deixar uma mensagem assim para você que está aí nos escutando ou nos assistindo? Eu acredito muito que se a gente aprende a despertar o nosso melhor e viver uma vida que vale, a gente vai valorizar cada respiração, cada momento que está aqui. E eu só acredito nisso se a gente botar nossa atenção mais nesse ser que habita aqui. Eu tenho um podcast lá no Spotify chamado Priorize Você. Né? Eu tenho um canal no YouTube, que é Luísa Lopes PNL. O meu Instagram também é Luísa Lopes PNL. E do Indesp é Indesp ES. Se você quiser mandar uma mensagem para mim e receber gratuitamente um curso gratuito de PNL, é um curso rápido para você conhecer um pouco mais dessas ferramentas, porque quando eu olho para a minha vida, olho para a minha linha do tempo, tem mais dias vividos que para viver, então a minha vontade de contribuir aumenta a cada dia. Fica aí, né? Vamos ficar mais juntos, vai lá, me siga. E se passar, se morar aqui em Vitória, passar ali na Rua do Canal, vai lá tomar um cafezinho comigo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Eu sou Nancy Ortega. E só lembrando para vocês que o nosso estúdio está de cara nova. Estamos aqui na Rua Saúl Navarro, número 310, na sede da Proeng Construtora. Venha nos fazer uma visita, procure as nossas redes sociais através do @Procowork. Obrigada. Até a próxima.